Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Ivan Zacarias Educador Cristão. Aqui é um canal que falamos de religião, falamos de educação, falamos de família e esses assuntos sociais nesse sentido. Então sejam bem-vindos ao meu canal e cada vez vou estar trazendo mensagens da Bíblia para vocês, trazendo também reflexões sobre educação, falando sobre família, né? Então, todas essas áreas estarei trazendo para todos vocês. Bom, ontem nós assistimos a um vídeo de uma mensagem bíblica que eu trouxe, né, quer dizer, falando sobre a volta de Jesus. E hoje irei trazer para vocês esse tema aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui que fala dos 5 cavalos de Troia dentro da igreja. E antes de começar com essa temática aqui, vamos fazer uma breve oração para iniciarmos o estudo deste dia? Oremos. Nosso grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste canal para trazer coisas boas, excelentes para as pessoas, conteúdo de qualidade, onde nós trazemos aqui a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe hoje nesse tema que iremos estudar, falando sobre os 5 cavalos de Troia dentro da igreja. Nos ajude, Pai, a ouvir esse tema com espírito de oração, não com críticas ou não com raiva, né, mas entender que muitas dessas coisas estão acontecendo e precisamos mudar nossa forma de ser diante dessas ameaças que têm atingido o cristianismo. Esteja com cada um aqui neste dia, essas bênçãos eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui vocês veem uma imagem de uma igreja, né, e 5 cavalinhos de Troia aqui. E esses 5 cavalos de Troia nós vamos saber por que eles estão entrando na igreja. Mas primeiramente, como foi a história sobre o cavalo de Troia? Vamos ver aqui? Olha, o cavalo de Troia é uma famosa história da mitologia grega que durante a guerra de Troia, os gregos construíram um grande cavalo de madeira oco e esconderam soldados dentro dele, fingindo partir, deixaram o cavalo como um presente para os troianos, que o levaram para dentro de sua cidade. À noite, os soldados gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade para o exército grego, que retornou e destruiu Troia, vencendo a guerra. Ou seja, os gregos criaram uma estratégia de fazer de conta que tinham sido derrotados e construiu esse grande cavalo de madeira como presente e deixaram nos portões da cidade de Troia. E aí os troianos pensaram que era um presente, colocaram para dentro dos seus portões e ali eles, como se diz, fizeram uma grande festa ao redor ali do cavalo, né, à tarde e à noite, quando eles foram dormir à meia-noite, os soldados gregos saíram de dentro daquele cavalo de madeira e destruíram completamente Troia. Então aqui a gente pode ver um trecho do filme de Troia, não sei quantos já assistiram, um filme de 2004, não é tão recente, mas um filme para quem gosta de história, né? A história geral, a história do mundo, conta um pouquinho dessa história, como foi esse acidente, né? Terrível lá, né? Não esse acidente, mas essa trama, né? Para destruir os troianos. Vamos ver um pedacinho do que esse irmão nos diz nesse vídeo, como foi. Quem não sabe o que foi o cavalo de Troia, segundo Homero e a mitologia grega, foi um grande cavalo de madeira que os gregos deixaram nas portas da muralha de Troia. Os troianos ingênuos acharam que o cavalo era um presente dos gregos, sinalizando a desistência deles da guerra e, portanto, era um símbolo de pacificação. Daí, os troianos colocaram o cavalo de madeira para dentro das suas portas e passaram o dia inteiro festejando o suposto fim da guerra. Porém, de noite, enquanto todos dormiam, soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo de madeira, que era oco por dentro, saíram de dentro do cavalo e abriram as portas da muralha para a entrada do exército da Grécia. Dessa maneira, os gregos venceram a guerra contra Troia, destruindo-a de dentro para fora. Olha, preste atenção nessa frase que ele falou, de dentro para fora. Essa é a estratégia do inimigo, destruir as pessoas de dentro para fora. Por meio de certas coisas, certas ideias, ideologias, certos mecanismos de persuasão
demoníaca para destruir a fé das pessoas. Vocês sabiam também que houve um cavalo de Troia no povo de Israel? Em Êxodo 32, nós vemos aqui o texto, falando sobre essa história, que similarmente parece com a história do cavalo de Troia. Aqui o texto é longo, mas eu vou explicar a história para vocês. Moisés estava 40 dias no monte para receber as tábuas da lei de Deus. Mas só que lá embaixo o povo de Israel ficou esperando ele trazer o quê? Trazer as tábuas da lei de Deus, né, para eles obedecerem. Mas durante esses 40 dias o povo começou a ficar impaciente e Arão, que estava cuidando deles lá embaixo, eles começaram a reclamar com Arão, falando assim: Arão, talvez ele morreu, talvez aconteceu alguma coisa com Moisés, porque até agora, né, e nós temos que cultuar algum Deus, né, para nós, que ele que é o líder maior aqui, que dirige os cultos para Deus, não está aqui mais, você que é o irmão dele, faça um Deus para nós. Nós precisamos de deuses para nós adorarmos, né? Aí Arão foi fraco nisso aí, né? E aceitou e falou para o povo pegar os brincos das mulheres de ouro e fizeram, sabe o que fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, que é a imagem aqui, ó. Vocês podem ver nitidamente, né, a imagem. Aqui, olha o bezerro, aqui o povo adorando. E aí, quando Moisés estava descendo o monte com Josué, terminado aqueles 40 dias, e Josué falou assim: olha, parece que está tendo barulho de guerra lá embaixo, e o povo está tudo lá gritando e tudo. E aí Moisés falou: não, isso não parece barulho de guerra, não. Isso parece barulho de festa, né? E era exatamente isso. Quando eles chegaram lá embaixo, eles estavam todos festejando com álcool e tudo, vinho, ao redor daquele bezerro de ouro. Vocês veem aqui a algazarra desse povo. E ali Moisés ficou tão irado que jogou as tábuas de pedra no chão, quebrando-as, e derrubou também o bezerro de ouro, destruiu completamente o bezerro de ouro e fez com que aquelas pessoas que estavam adorando ali aquele bezerro bebessem daquele fel, daquele ouro derretido. E ali naquele momento muitos morreram, muitos milhares morreram por causa dessa idolatria. O que eu quero trazer para vocês: hoje também o povo de Deus estão com 5 cavalos de Troia dentro da igreja, ou 5 bezerros de ouro. Vamos ver quais são esses bezerros de ouro que estão entrando dentro do povo de Deus e tomarmos cuidado para não sermos atingidos por essas ideologias, por esses bezerros. Vamos ver? A primeira aqui: ideologias pagãs. Ali nós vemos o marxismo cultural, teologia liberal, feminismo, progressismo, que são ideias criadas por Karl Marx, um filósofo ateu do século XIX, que criou a teoria do comunismo, do socialismo. E o que essa teoria pregava? Que todo mundo tinha que receber partes iguais de renda. Mas essa ideia nunca funcionou no mundo. Nós vemos aí na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela, que isso aí está gerando desastres dos mais terríveis e variados possíveis. Pessoas morrendo de fome, porque esse sistema não é um sistema que traz igualdade, mas pelo contrário, só traz desigualdade e só traz morte e dor, né? Como aconteceu. Vocês podem ler os registros históricos do que o comunismo lá na época da Revolução Russa, em 1917, lá com Stalin, né? Com aqueles revolucionários russos, gerou. Muitos russos morreram. Na China também, muitos chineses morreram. Coreia do Norte, até hoje lá a gente morrendo. Então a gente vê que esse sistema é um sistema diabólico. E eles não aceitam o cristianismo. As religiões lá cristãs são perseguidas na China, Coreia do Norte, e tem que estar sob a aval do governo. Porque senão elas não podem ser como aqui no Brasil, livres, né? E lá é tudo assim, rígido. Eles não aceitam muitas igrejas, né? Somente aqueles que querem, ou talvez, muitas vezes, em alguns países lá, nenhum, igual na Coreia do Norte, nenhuma igreja aceita, eles aceitam. E lá eles têm esse sistema do ateísmo, de não aceitar o cristianismo. Então, por meio disso,
veio se criando essas coisas. Mas qual que é a implicância dessa teoria para a igreja hoje? Um homem chamado Gramsci, que era discípulo de Karl Marx, depois de umas décadas que se passou de Karl Marx, surgiu Gramsci com a teoria ou a ideologia do marxismo cultural. Se o marxismo tradicional eles não conseguiam trazer para as igrejas, universidades ou escolas, usaram o marxismo cultural, que era o quê? Que sorrateiramente trazia-se nas igrejas, nas universidades e nas igrejas, universidades e política, nos partidos políticos, as ideias deles de formas subliminares, de formas ocultas, ali trazendo que é uma ideologia boa, que ajuda todo mundo, que tem que buscar novamente igualdade, e aí já tem trazendo a questão do feminismo, que é trazer as questões de gêneros, né? Que aí já vai destruindo um pouco a questão dos gêneros que Deus criou, o masculino e o feminino. Né? O homem e a mulher hoje já estão uma mistura de não sei quantos gêneros que estão existindo, fruto dessas ideologias nefastas que têm adentrado dentro da igreja. Sacerdotes, pastores ocupando posições homossexuais dentro da igreja, e a Bíblia já diz claramente contra essas coisas. Então, sorrateiramente, esses movimentos têm adentrado as igrejas. E hoje, quando você fala com alguém sobre isso, que é muito fechado, ou não tem a mente tão esclarecedora para entender essas questões, pensa que a gente está sendo fanático por explicar essas questões, mas não. Isso, o marxismo cultural, ele é real e ele tem destruído as bases da igreja. Por uma teologia, por dizer que a Bíblia é só um livro histórico no sentido assim, é só história, mas não tem o poder de Deus aqui dentro, ou ela não é inspirada por Deus, né? Ou ela não tem eles falam que elas são só histórias fictícias, né? Não diz que aqui é a palavra de Deus realmente, que foi inspirada por Deus, Deus usou homens, profetas, mais de 40 profetas, 40 pessoas para escrever ela num período de 16 séculos. E eles dizem que tudo isso não é real. Então eles minam, esse pessoal aqui, ó, eles minam as teorias, o cristianismo em si. Eles querem destruir as teorias do cristianismo, ou as ideias do cristianismo, para que eles reinem e consigam dominar o mundo. E aí nós vemos o que está acontecendo hoje no mundo, né? Vocês podem ver pelas Olimpíadas aí de 2024, quem viu alguma parte da abertura das Olimpíadas, vê onde que esse pessoal estão chegando, né? Isso é só um pedacinho, porque tem outras coisas que eles estão fazendo por aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse primeiro cavalo de Troia que tem adentrado dentro da igreja. Qual que é o segundo cavalo de Troia? A moda mundana. E aqui nós vemos algumas imagens, né? Do que muitas irmãs na igreja ou irmãos estão infelizmente despencando para esse lado, né? De andarem, né, quase seminuas, né? Aqui vocês podem ver a imagem de Jezabel, que foi uma rainha, né, muito má na Bíblia, que era muito ligada à moda de forma assim demoníaca mesmo, sabe? E ela usava muita joia, muitas coisas pesadas mesmo no rosto, quase, né, que não se reconhecia ela. De tanto ela usar tantas coisas pesadas, né, que a Bíblia condenava e condena até hoje, né, para não se usar, porque a beleza da mulher está no seu interior, né? E a beleza da mulher, claro que não é para andar desleixado ninguém, né? Tem que andar assiado, ajeitadinho, todo mundo arrumado, né? Mas só que a gente não pode cair pro extremo, né? Isso aqui, ó, calças curtas, o tal do cropped, né, que fala. E ali para os homens também, né? Calças muito apertadas, né? Roupas curtas demais nos homens também, né? Calças que, né, roupas vão para frente do púlpito, até pastores daquele estilo desse homem aqui, ó, né? Então é bem complexo, né, o que estamos vivendo hoje. Então tem uma experiência que eu passei sobre essa questão, que eu dirigi um coral uma época, e algumas irmãs, não todas, porque a grande parte dessas irmãs, né,
são pessoas direitas, né, se vestiam bem, mas alguns me criticaram porque eu queria uniformizar o coral, e aí me falaram que eu estava sendo extremista de querer que todos se vestissem bem, com saias, né, embaixo do joelho, como a irmã White nos indica, né, como roupas, né, bem alinhadas, né, e elas não queriam roupas mais simples, mais curtas e tudo, né, mas eu falei para elas que o padrão da igreja é sempre a modéstia cristã, né? Expliquei isso para elas, mas muitas não gostaram, porque talvez estavam seguindo o exemplo daquela ali, né? Mas as outras irmãs foram fiéis e seguiram o exemplo, né? Vestiram de forma correta. E entendo aqui, irmãos, Deus, muitos vão me criticar talvez aqui, porque querer falar, mas a roupa não importa, né? As roupas Deus não está nem aí, mas Deus quer o nosso interior e o exterior, irmãos. Entenda isso. Aqueles que são do céu, igual tem um ditado, sabem se vestir. Aqueles que são do reino de Deus. Claro que nós temos os nossos pecados interior, que muitos falam, que adianta vestir bem e ter a língua comprida e tudo, aí vem com essas questões, né? Mas se aquela pessoa está andando naquele estilo, lutando para andar externamente, né, mais direitinha, vai controlar futuramente a língua e vai, né? Deus vai pedir o perdão dos pecados dela e tudo, né? Deus vai fazer a mudança também, né? Então, o ruim é os que criticam e também não agem, não querem viver uma vida correta, vestir de forma correta, né? Da forma que Deus diz, né? Então, esse é o segundo cavalo que tem adentrado a igreja hoje, né? Infelizmente. Vamos ver aqui esse pequeno vídeo que diz o que essa irmã está falando. Ela não é da nossa igreja, ela é de outra igreja evangélica, vocês vão ver uma diferença aqui nela, questão de uso de joias, maquiagem, mas só que ela traz uma outra informação importante para nós, da questão das vestimentas. Qual que é a agenda globalista hoje, 2030? Essa agenda 2030, que está... Quem quiser saber o termo, depois me pergunte aqui nos comentários o que é, que eu posso explicar sobre a agenda 2030 em um outro vídeo, né, do que está acontecendo atualmente. Somente as pessoas que estão investigando já sabem o que é, né? Então essa irmã vai explicar o que essa gente tem fazido com a moda, distorcido a moda, né, e destruído a vida dos jovens, das pessoas, né? Vamos assistir aqui. Viralizou um vídeo meu ontem em tudo quanto é lugar e eu não sabia até essa manhã. E no vídeo eu falo, crente não usa cropped. Aí veio gente me xingar, veio gente me criticar, veio gente me elogiar, veio gente aplaudir. E aí quando a gente estava dentro do carro, minhas amigas, elas falaram, Lu, explica no congresso. Conta para as meninas, de verdade, por que crente não usa cropped. Pra quem não sabe, eu sou formada em moda, né, gente? Eu sou formada em história da moda. Então, quando eu falo que crente não usa cropped, eu não tô falando igual uma pessoa que simplesmente acha que crente não usa cropped. Eu tô falando porque eu estudei e eu sei o fundamento por trás do seu cropped demonista. Na realidade, Lu, por quê? É por isso que eu expliquei que crente não usa cropped? Porque não tem nada a ver. Por que eu não posso usar? Então eu vou te contar. Porque não é de Deus. Existe uma agenda feminista e progressista por trás dessa história, não somente do cropped, mas da moda. Hoje em dia, a agenda da moda, ela não funciona igual funcionava há muitos anos atrás, onde a gente pensava em vestir a mulher, vestir o homem, fazer as coleções outono, inverno, verão. Mas hoje é gerado uma intencionalidade de criar cultura. E como que a gente cria cultura na cabeça das pessoas? Através de cinema, através de novela, através da moda, do que você veste e através também, gente, da educação. Então existe hoje um grupo de pessoas que coordenam isso no mundo. E existe um estudo de 10 anos que eles prepararam há 10 anos, dizendo como nós queremos que a sociedade seja, pense e haja daqui 10 anos. Para que a sociedade seja, pense e haja da forma que a gente planeja, a gente precisa atacar as escolas, a gente precisa atacar a cultura, os filmes, a música e a gente precisa atacar a moda. Mas onde que entra essa história do cropped? Lá em 2010, um pouquinho antes, não lembro a data exata, quando esse calendário de 10 anos começou, lançou a moda mãe e filha para vestir igual. Quem lembra? Porque uma sociedade
muito tradicional não estava preparada para receber um cropped. Então a gente começou com aquela modinha mãe e filha, coisa linda. Eu acho lindo mesmo. Para no ano seguinte, isso estourando, a gente lançar as coleções beachwear, onde todo mundo, agora já a família inteira, vestia a roupa na mesma estampa, na mesma cor. Quem lembra? Beleza. Agora, a família a cabeça da família tradicional, que já estava um pouco mais aberta para todo mundo vestir mais ou menos as mesmas cores, as mesmas estampas e coisas parecidas, começou a roubar do guarda-roupa um do outro algumas peças. Então a mulher começou a vestir as calças boyfriend. A gente começou a pegar algumas peças que era do guarda-roupa masculino, mas até então o homem não pegava peças das roupas do guarda-roupa feminino. Por quê? Por causa de uma sociedade tradicional. Depois disso, já começaram a inventar a roupa unissex. Porque na roupa unissex, o homem e a mulher eles vão vestir a mesma coisa. Foi entrando a moda transgênero. Isso não foi à toa, isso foi planejado, escrito. Eu não tenho muito tempo porque a gente vai pregar. Até que chega essa geração. E para esse ano, e aliás, ano passado, sabe o que estava escrito nessa agenda? Que eu não sabia, tendo sido crescida na igreja. Eles me ensinaram que na Bíblia está escrito que quem criou a primeira roupa não foi Adão e Eva. Eles não ficaram nus e criaram a mesma roupa. O mundo me ensinou. Esse pessoal dessa agenda me ensinou. Que diz assim, na Bíblia fala que Adão e Eva se envergonharam e se cobriram. Então Deus fez roupas de couro para cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Quem fez a primeira roupa para te cobrir foi Deus. E aí, eles falaram, se Deus cobre, a gente diz, cobre. Então a moda agora vai fazer com que as meninas tentem andar o máximo peladas possível ou masculinizadas. Então ou você vai usar aquela calça larga, masculina, do guarda-roupa masculino, com um top em cima para você sensualizar, mostrando a sua barriga, porque ou você é sensual e usada como um produto, ou você vai ser masculinizada e preparada para o feminismo. E aí sabe o que eles prepararam? Eles prepararam para o cropped um discurso de... tem nada a ver. E esse discurso foi preparado para invadir, desenhado, preparado, alinhado para invadir a igreja. Porque a partir do momento... gente, a partir do momento que o crente acha que se expor é nada a ver, você está indo contra aquilo que Deus criou para te cobrir. Eu não tenho tempo para terminar toda essa agenda. Mas sabe qual que é o último passo dela? O último passo dessa agenda, que você está nadando de braçada quando você fala que o cropped não tem nada a ver. Você não precisa andar de saia igual eu tô, não, ou de calça, só seja decente. Mas o último passo dessa agenda é... você sabia que crianças muito pequenas na escola, isso são estudos comprovados, não reconhecem homem ou mulher através, né, gente, da biologia e tal. Eles reconhecem através do quê? Da roupa. Criancinha muito pequena não tem a capacidade intelectual que a gente já tem. Então essa criancinha olha pra outra, aí vê lá com uniforme, short e saia, com não sei o que, e fala assim, ah, menina, ai menino. E aí o final dessa agenda que está sendo cumprida é que seja obrigatório nas escolas pelo Brasil inteiro o uniforme unissex, para que as crianças não consigam definir homem e mulher e passe a ser obrigatório que nas escolas não seja mais definido pelos professores você é menino ou você é menina, mas que seja ensinado que quando você tiver capacidade e idade suficiente, você escolhe o seu sexo. Então, enquanto você achar que cropped é besteira, você está contribuindo com uma agenda de Satanás. Se vista, se cubra, seja decente, seja crente. Seja crente, viu? Seja um cristão de verdade, como essa irmã falou. Eu sei que para algumas igrejas, igual o caso que ela usa joias e tudo, né? Claro que nesse sentido ela está errada aí, né?
Mas só que no motivo dela ter falado das vestimentas decentes, ela está correta. Então você que é adventista, você que é católico, você que é um evangélico ou protestante que segue a Bíblia, aprenda a se vestir conforme a vontade de Deus, né? Não saia por aí com essa moda mundana, que essa agenda aqui, ó, marxista, como eu falei, é um marxismo cultural, tem adentrado, né, nas igrejas sorrateiramente. Eu fiz a faculdade de pedagogia e lá nas universidades federais, fiz na Universidade Federal. E a gente vê muito isso aqui, ó, as ideologias marxistas, socialistas dominando a mente das pessoas. Graças a Deus que muitos cristãos vão para lá, como eu e outros mais, que permanecem firmes na sua fé. Mas muitos vão ali, muitos adventistas, muitos os evangélicos ou católicos entram e saem totalmente ao avesso. Deixam suas crenças por causa que o que eles querem é isso aqui mesmo, criar confusão. Igual ela falou, criar uma confusão nas roupas, na moda, ó. Para que cada um possa se vestir do jeito que quer. O homem pode se vestir de mulher, a mulher de homem. E aquela mistura, o homem pode usar vestido, a mulher pode usar roupa de homem, e virar uma lambança igual está acontecendo hoje, sabe? Então a gente tem que se blindar contra essas ideologias, irmãos. Nós temos que buscar a força do Senhor para não cairmos nelas. E buscar o Senhor de todo o coração para vencermos isso que está acontecendo no mundo atualmente. Porque Jesus está voltando. E isso aqui é uma agenda maligna, que quer destruir as famílias, com medo da roupa. Então a roupa, como minha mãe, que é uma mulher de Deus, a Terezinha, não sei quanto você conhece ela, a mulher de Deus, me ensinou a vestir da forma que tem que ser assim, para ir para a igreja, sempre direitinho. Então isso eu agradeço a ela sempre, e isso aqui eu quero sempre continuar usando minhas roupinhas social, para ir na igreja, sempre. Nunca entrar nessa moda aí de usar calça apertada, apertando o rego, igual muitos homens estão fazendo, ou as mulheres vestindo tipo uma perigóspel, né? Nós devemos cuidar das nossas roupas, da nossa maneira de proceder. Eu sei que tem muitos pastores que já têm medo de falar isso nos púlpitos, mas a verdade tem que ser dita, gente. Então Jesus está voltando, tem que ser o proceder correto, como a verdadeira fé bíblica nos ensina, entendeu? Vamos para o próximo cavalo de Troia aqui. Música mundana na igreja. Muita show de rock na igreja. Letras que não, como diz aqui, ó, letras que não auxiliam as pessoas, letras de música que só falam do eu, do amor próprio, do eu. Não falam mais do sacrifício de Jesus, não falam mais de volta de Jesus. Hoje, para ter uma orquestra na igreja é muito difícil. Hoje só tem as baterias de rock, trem, né? Vai lá em cima, né? Então a gente tem que cuidar muito com esse estilo de música que a gente está ouvindo. Talvez até músicas evangélicas dedicadas ao diabo. Deve existir também, né? Quase tudo, né? Porque tem estilo de música que tá igual a Umbanda, né? As coisas de macumba lá. Que são ritmos africanos que induzem, chamam espíritos do mal. E muitas igrejas evangélicas, até as adventistas, estão usando isso, né? Então a gente tem que fazer uma reforma nas músicas em nossa igreja. Voltar àquele tempo de ter piano, ter violinos na igreja, né? Sax, os instrumentos clássicos, né? O teclado com estilo mais clássico também, né? Essa é a importância. Hoje também o mundo gospel virou o show gospel, né? Ou show adventista, ou show gospel, só querem saber de dinheiro, não querem saber da verdadeira espiritualidade presente nas músicas. Por isso que os hinos do inário são importantes a gente cantá-los ainda. Os hinos, né, antigos, eles ainda fazem muita diferença na vida. Tem jovens que não gostam. Eu aqui em casa canto 20 com a minha mãe. No pôr do sol canto bastante hinos do inário. Porque eles resgatam a nossa história e nos dão a vida que nós precisamos com a graça de Deus, né? Vamos aqui pro quarto. Mau uso da tecnologia. Esse aqui. Esse aqui a gente pode se debruçar em falar, né? Que é o uso do celular, esse aparelhozinho.